Bora começar no inglês. Essa aula de hoje é uma aula muito especial, especialmente para quem quer começar no inglês, para quem está dando os primeiros passos, para quem quer saber, tipo assim, o que eu preciso saber primeiro para começar no inglês? O que eu preciso aprender primeiro? O que vem na ordem do sequencial? O que tem que vir primeiro para quem está começando no inglês? Seja muito bem-vindo à aula Bora Começar no Inglês. Já solta o like e bora iniciar. Primeira coisa que você precisa saber é que só o fato de você começar no inglês já faz com que você seja parte da minoria dos brasileiros que, sim, gente, 5% dos brasileiros falam inglês. Você que está começando hoje aqui, você está entrando nessa porcentagem aí, ó, você está começando a falar inglês. E sim, a British Council afirma que apenas 1% possui fluência. E aí eu quero testificar uma coisa com você aqui, ó. Talvez você se pergunte, Murilo, como aprender inglês nos dias de hoje? Eu não sei se você percebeu aqui, mas apenas 1% possui fluência. Isso dentro do Brasil, que é um dos países que mais possui escolas de idiomas no mundo. Então, eu entendo aqui que, sim, muita gente não sabe o que é fluência. O que é fluência? Fluência, para começar, preste muita atenção. De acordo com o dicionário da Oxford, olha só a explicação lógica clara que eles têm sobre a palavra fluência. Primeiro significado, significa qualidade do que flui. Segundo, sentido figurado, característica do que é natural e espontâneo. Eu quero começar essa aula aqui de hoje com vocês falando o seguinte. Você quer aprender inglês para falar fluentemente? Entenda que fluidez é algo que se tornou natural e espontâneo. E aí você vai entender a natureza de tudo que se tornou fluente na vida. Tudo que hoje você faz fluentemente, ou seja, você faz fluindo de forma natural e espontânea, é resultado de algo que você treinou pra caramba. Você treinou muito aquela atividade, aquela tarefa, aquela função, até que chegou a um certo ponto, um determinado ponto, que se tornou natural e espontâneo. Isso é fluidez. Resumindo, o que eu tô falando pra você aqui? Eu não tô falando de teoria não, tô falando de prática. Você só consegue fluir na vida real aquilo que você treinou nos bastidores. Então, você quer saber como é que faz para você aprender inglês nos dias de hoje? Você vai focar nessas 4 habilidades aqui, ó. Esse é o primeiro passo. Você não tá aprendendo teoria, igual geografia, história, coisas teóricas. Não, você tá aprendendo, primeiramente, um conjunto de habilidades. E sim, habilidade você não assiste a aula e pronto, aprendi a falar. Assisti um vídeo e pronto, aprendi a escrever, aprendi a ouvir. Não é só assistir, você vai ter que vir pro campo da prática. Só aprende a falar inglês quem fala, só aprende a compreender inglês quem foca em se exercitar, em compreender coisas que não sabe. Só aprende a ler inglês quem se exercita na leitura e só aprende a escrever inglês quem escreve. Quer dizer, eu falando aqui coisas óbvias, né? Mas é só pra você entender que não tem como aprender inglês de fato se tornar fluente fora do campo de treinamento. Então, comente aqui, você que tá chegando aqui hoje, agora, nesse exato momento, comente assim, ó. Eu estou junto no campo do treinamento. Comenta aí. Primeira coisa que você precisa entender é que não existe nada difícil dentro do inglês. Existe apenas coisas que você não está acostumado a fazer. Isso é também uma coisa muito óbvia. Mas já escreve aí para você não esquecer. Não existe nada difícil. Existem apenas coisas que você não está acostumado a fazer. Quando você entende o real significado da dificuldade, você começa a perceber que o problema não é você. Nunca foi você. Não tem nada a ver com a sua incapacidade. Não tem nada a ver com, eu acho que eu sou burro, eu não tenho inteligência o suficiente para aprender inglês. Eu vou te provar que não tem nada a ver com você. Primeiramente, o que você precisa entender? Que a palavra difícil é simplesmente aquilo que exige esforço para ser feito. Leia aqui comigo o primeiro significado aqui, ó. O que significa difícil? Primeiro, óbvio, que não é fácil, certo? Que exige esforço para ser feito. Tudo aquilo que o seu cérebro julga ser difícil, às vezes é só para querer te distanciar daquilo. Mas não, quando você se depara diante do inglês, você não pode julgar como difícil, você tem que enxergar a palavra de certo modo como ela é.
é o quê? Isso aqui só exige esforço. Então, não é que o inglês é difícil. Não, ele só exige esforço de você. Esforço pra quê? Pra aprender teoria, Murilo? Obviamente que não. É pra você treinar as habilidades. Então, se você tiver essa perspectiva correta, sim, isso aqui faz toda a diferença. Olha aqui, ó, o segundo significado. A palavra difícil, de acordo com o dicionário da Oxford, tá dizendo o seguinte, ó, é aquilo que demanda esforço intelectual para ser entendido. Complicado, obscuro. Quer dizer, você que tá aqui, você precisa entender uma coisa. Toda e qualquer dificuldade que você tem com o inglês, fala comigo, toda e qualquer dificuldade que eu tenho com o inglês, ela é fruto de algo que eu não estou acostumado. Simples assim. Ah, eu tenho dificuldade em falar inglês. Você só tá desacostumado. Ah, eu tenho dificuldade em entender os nativos. Você só tá desacostumado. Você só não aprendeu a treinar ainda, tá? E aí, a primeira coisa que eu te garanto aqui, não é assistindo vídeos aleatórios no YouTube, trocentos vídeos que vai fazer você chegar lá. É o primeiro passo que você tem que entender. Então, entenda que a dificuldade, ela é um sensor que mostra o que você ainda não domina. Toda vez que você se deparar diante de um assunto que você falar assim, nossa, isso aqui é muito difícil, grava, lembra, dificuldade é só um sensor que está mostrando aquilo que eu não domino. Então, a sua fala diante da dificuldade deve ser qual? Isso aqui não é difícil. É que eu não tô acostumado, esse é o problema. E aí, você coloca a frase, eu ainda não me acostumei. Você não pode ver a dificuldade e aquilo te travar na frente. Não, você tem que olhar a dificuldade como um degrau de crescimento. Como um obstáculo que você vai superar e já era. É assim que você tem que enxergar a dificuldade. Por que eu tô falando isso aqui agora, antes de começar essa jornada no inglês? Porque se você não tiver a mentalidade correta para começar o estudo, vai chegar a primeira dificuldade aqui, você vai abandonar essa parada. Vai começar a primeira coisa difícil, entre aspas, e você vai abandonar. Então, comece com a mentalidade certa. Então, o que eu quero perguntar pra você aqui antes de mais nada? O que o sensor da dificuldade mostra pra você hoje? O que o seu sensor de dificuldade aí tá mostrando pra você hoje? Primeira coisa que você precisa entender é como você aprendeu a língua portuguesa. Você passou por essas 4 habilidades. Você começou ouvindo, depois você aprendeu a falar, depois aprendeu a ler e depois aprendeu a escrever. Hoje, se você fizer uma autoanálise aí, você vai perceber mais ou menos assim, ó. Cada habilidade aqui sua tem um grau de porcentagem aí dentro do inglês. Talvez hoje o seu ouvir tá lá nos 70, 60, 50%. A fala tá nos 30, 20%. Talvez a sua leitura seja o mais avançado de todos. Talvez a sua escrita esteja... Faz uma autoanálise aí, vai lá, comenta aqui, ó, meu ouvir é X%. É isso, é a sua autoanálise, é a sua autopercepção. O seu falar, como é que tá o seu nível de fala hoje? Vamos lá, vamos fazer um teste aqui, faz uma autoanálise aí. Se eu colocar um áudio 100% em inglês aqui agora, o quanto que você consegue entender desse negócio? Bora testar? Vamos fazer um teste aqui, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um áudio aqui, tá? Vou colocar aqui 2 minutos de áudio. 2 minutos só 2 minutos, tá? Você não vai morrer não, fica aí. 2 minutos eu quero ver o quanto que você consegue entender. Bora testar o seu listening. Too much pride causes trouble. Be sensible and take advice. Money wrongly gotten will disappear bit by bit. Money earned little by little will grow and grow. Not getting what you want can make you feel sick. But a wish that comes true is a life-giving tree. If you reject God's teaching, you will pay the price. If you obey His commands, you will be rewarded. Sensible instruction is a life-giving fountain that helps you escape all deadly traps. Sound judgment is praised, but people without good sense are on the way to disaster. If you have good sense, you will act sensibly. But fools act like fools. Whoever delivers your message can make things better or worse for you. All who refuse correction will be poor and disgraced. All who accept correction will be praised. It's a good feeling to get what you want. But only a stupid fool hates to turn from evil. Wise friends make you wise. But you hurt yourself by going around with fools. You are in for trouble if you sin. But you will be rewarded if you live right. If you obey God, you will have something to leave your grandchildren. If you don't obey God, those who live right will get what you leave.
Even when the land of the poor produces good crops, they get cheated out of what they grow. If you love your children, you will correct them. If you don't love them, you won't correct them. If you live right, you will have plenty to eat. If you don't live right, you will go away empty. Você viu que não tinha texto, não tinha legenda, não tinha nada, era só um áudio. Isso aqui é treinamento de listening. Você que tá aqui me assistindo, você quer melhorar o seu listening? Treina o ouvido. Caramba. Coloca um áudio pra ouvir, coloca um audiobook, um podcast. Ah, Murilo, mas aí eu não vou entender nada. Mas é assim que começa. É imersão mais aprendizado de estrutura. Esse é o passo inicial. Segunda coisa, como é que tá o seu nível de fala? E fala, entenda uma coisa, falar inglês não é falar lendo não, tá? Aí é o seu nível de leitura. Eu tô falando de falar assim, ó. Você fechou o olho, o quanto que você consegue falar inglês sobre você, vai. Um áudio sobre a sua vida. O quanto que você consegue falar sobre você. Isso é um teste de speaking. Falar. Se você pegasse um telefone agora e fosse falar com um nativo, o quanto que você conseguiria conversar com ele? É aqui que você identifica o quanto que você sabe falar. Talvez você é o tipo de pessoa que, tipo assim, ah, Murilo, eu fiz 10 anos de curso na escola famosa lá, mas se você não consegue sustentar uma conversa de 5 minutos, adiantou nada. Sendo bem sincero, não adiantou nada. Porque aprender inglês é aquilo que eu falei aqui no início. Não tem a ver com o lado teórico, tem a ver com o lado prático. O que é testado na prática, num exame de proficiência, não é o quanto você fez de aula de cursinho teórico, quantas apostilas de curso você fez. Não, o que é testado é o seguinte, você consegue conversar, você consegue compreender, você consegue falar de forma natural, espontânea, sem precisar ler. É isso. Então você tem que entender que o seu momento de estudo, ele não pode ser ficar vendo regrinha. Verbo to be, simple past, simple present, present perfect. Não, você tem que trazer aquilo pra prática. Tem que ser algo utilizável, tem que ser algo prático, tem que ser algo que, sabe, você sai da teoria, você tira da lousa, do caderno e pronto, virou frases que você vai usar numa conversação. Você tem que ter essa percepção. Você tá aprendendo habilidades. E aí eu pergunto pra você aqui, ó. Se você pegar hoje aqui um livro do Harry Potter, 100% em inglês, o quanto que você consegue entender desse negócio? Vai lá, faz a sua porcentagem aí. Quantos por cento você acha que tá o seu nível de leitura? De ler, bater o olho e entender. E aí eu vou mais além. Como é que tá o seu nível de escrita? Se eu falasse pra você aqui agora, exatamente agora, escreve aí uma redação da sua vida. Sem consultar o tradutor, sem consultar o chat GPT, sem cola. O quanto que você consegue escrever sobre você? De forma natural e espontânea. Você percebe que a fluidez, a fluência, ela faz parte de todas essas habilidades aqui, ó. Você precisa evoluir a fluidez do ouvir, a fluidez do falar, a fluidez da leitura e a fluidez da escrita. Se você me perguntar o que a gente faz lá no método da jornada do zero à fluência, é isso aqui, é treinamento de habilidades. Muita gente me pergunta, Murilo, como é que é lá o aprendizado lá? Você ensina lá com filme, série, música? Não é por esse caminho não. A gente ensina você a usar as habilidades, a treinar as habilidades. Se você tiver essa percepção correta, pronto, já era. Aí você vai pro campo da prática, aí você vai pro campo da imersão, você vai aprender estrutura, expandir vocabulário, porque se você já aprendeu como treinar as 4 habilidades, é o ponto de partida. E aí sim você começa no inglês, porque agora que você inicia no inglês, qual que é a primeira coisa que você precisa saber? Já que você vai começar no inglês, a primeira coisa que você precisa saber é a base da comunicação. É aprender a fazer uma saudação, aprender a se apresentar, a fazer perguntas e respostas. E que tipo de frase de saudação é tipo óbvio? Você tá começando no inglês hoje. Que tipo de frase você precisa saber? Vamos lá, vou começar aqui da maneira mais simples possível para você não se perder. Aprenda a falar isso aqui, ó. Hello. Olá. Hi. Oi. Eu quero perguntar como você está. How are you? How are you? Como você está? Você tem até um outro modo de você perguntar, que é esse aqui, ó. How you doing? How you doing? Seria um tipo, como é que tá indo? Como é que vai? Como está? How you doing? Murilo, e se eu quiser responder de maneira muito simples, muito fácil também, você pode responder dizendo I am fine. Você pode juntar ali e falar I'm fine. Desse jeito aqui, ó, você percebeu que eu coloquei a forma em inglês e a forma como se pronuncia, né? Pra você já aprender a falar aí, né? Vamos lá. I'm fine. I'm fine. Murilo, quero falar de um jeito diferente. Fala assim, então. I am good. I am good.
Ou junto, I'm good. Significa eu tô bem, eu tô legal, eu tô de boa. Ah, eu não tô bem, eu quero falar que eu tô mal. Então você vai falar assim, ó. I am bad. Ou de forma contraída, I'm bad. I'm bad. Ah, eu tô mais ou menos. So. E se eu quiser devolver a pergunta, eu posso devolver dizendo and you? And you? E você? Ou se eu quiser devolver de uma forma um pouco diferente, você pode usar essa pergunta aqui, ó. How about you? Então a pessoa perguntou pra você, e aí, how are you? Aí você fala, I'm fine, eu tô bem. Aí você quer devolver a pergunta, você pode usar essa estrutura aqui, ó. How about you? Seria, e quanto a você? E sobre você? E quanto a você? Ah, eu quero usar uma outra pergunta. Ó, tem uma parada aqui mais informal. What's up? What's up? Seria um tipo de, e aí, beleza? E aí, de boa? E aí? What's up? Não dá pra traduzir isso aqui ao pé da letra, tá? Obviamente é uma expressão. Não dá pra traduzir isso aqui, não vai ficar o que está pra cima. Não, né? Inclusive, você pode até abreviar um pouco mais isso aqui. Você pode falar assim, ó. What's up? What's up? Não sei se você sabe, mas é daqui que originou a palavra que a gente chama no português WhatsApp, né? Só que no inglês eles falam WhatsApp. Percebe? Veio dessa expressão aqui, ó. Sim, e aí eles transformaram no aplicativo WhatsApp. Então, WhatsApp, alright? Bom, você pode iniciar uma conversa dizendo hey man, seria um, e aí cara? Esse man não significa homem nessa conversa, né? Você pode iniciar dizendo hey bro, você pode iniciar dizendo hey dude, é como se fosse e aí cara, e aí parceiro, e aí colega, hey friend, e aí amigo. Ah, Murilo, eu quero me despedir. See you. Você pode falar see you. Ou te vejo depois, te vejo mais tarde. See you later. See you later. Você pode dizer também bye bye, tchau tchau. É isso aí. Ó, frases simples de saudação que você possivelmente já conhecia. Agora, o que tem de apresentação? Você tá numa conversa e uma das primeiras coisas que pode acontecer é você querer saber qual que é o nome da pessoa, que você querer saber de onde que ela é, o que ela faz da vida. Então entra aí sim o assunto da apresentação. Por exemplo, eu posso iniciar perguntando pra você aqui, ó. What is your name? What is your name? Qual é o seu nome? E aí você pode responder. My name is... E aí você cita seu nome. My name is... O que eu aconselho você aqui enquanto você assiste esse vídeo? Vai repetindo junto aí, vai falando, tá? Não fica só assistindo não, aprende a falar. What is your name? My name is... E aí você pode falar assim. Ah, eu quero falar de outro jeito. Você pode falar assim também, ó. Eu sou, I am, e aí você fala o seu nome, ok? Aí vamos supor que você quer perguntar pra pessoa assim, ó. De onde você é? A pergunta mais simples pra você perguntar de onde você é assim, ó. Where are you from? A pergunta ao pé da letra significa onde você é de, que a gente traduz no português para de onde você é. Ou seja, eu quero saber a sua origem, de onde você veio. Tem uma diferença entre eu perguntar de onde você veio e onde você mora. Isso aqui é para querer saber a sua origem, onde é que você nasceu, da onde você veio, sua origem. Então, where are you from? A sua resposta vai ser assim, ó. I am from, eu sou do, de, da, e você vai citar a sua cidade. I am from, e aí você cita a cidade. No meu caso aqui, ó, I am from Ribeirão Pires, que é a cidade onde eu nasci. Sim, eu diria dessa forma. E se eu quisesse perguntar agora diferente? Onde você mora? Eu perguntaria assim, ó. Where do you live? Where do you live? Where do you live? E aí a resposta seria assim, ó. I live in, eu moro em, no, na. E aí então você diria, eu moro em tal lugar. Seria dessa forma. Alright? I live in, eu moro no, na. E você cita o país, cidade, estado, o que você quiser. Alright? E aí eu poderia perguntar pra você também assim, ó. How old are you? Ao pé da letra, isso aqui significa quão velho é você. Mas aqui eu quero saber a sua idade. Sim, dentro do inglês eles usam uma estrutura diferente. Para saber da sua idade, eu não pergunto quantos anos você tem. Dentro do inglês eles perguntam quão velho você é. E aí eu tenho que falar, eu sou tantos anos velho. Olha que loucura, você tem que falar mais ou menos assim, ó. I am 30
que é 30 years old. Eu sou 30 anos velho. Isso aqui, traduzindo no português, seria eu tenho 30 anos de idade. E sim, eles não usam o verbo ter para falar de idade. Agora, o que é preciso você saber para você falar de idade? Para você perguntar para alguém isso aqui, ó. How old are you? Quantos anos você tem? E para responder, o que é preciso? Obviamente, você precisa saber os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Precisa saber eles. Depois do 10, tem ali, né? 11, 12, até o 20. Mas vamos falar aqui de 10 em 10, que eu tenho certeza que você que está aqui me assistindo, você possivelmente deve ter mais de 20, né? Comenta aí qual que é a sua idade. Mas comenta em inglês, tá? Comenta assim, I am, a sua idade, usando essa estrutura aqui, tá? Vai lá, escreve aí a sua idade aí, ó. I am, a idade, e depois years old. Escreve aí que eu quero saber, vamos lá. Escreve aí nesse exato momento. O número 20 é 20, que você pode falar de forma mais leve, 20. 20. Vou te ensinar aqui de 10 em 10 agora, vamos lá. 20 é o 20. O 30 você pode falar 30 ou de forma mais leve, 30. Preste atenção no som do TH ali da palavra 30. É o som do TH, tá? Não é som de D, não é o som de V, som de F. É o som da língua entre o dente desse jeito aqui, ó. 30. 30. E aí, 40. 40. 50. 50. 60. 60. E assim por diante. Então, o que você vai fazer? Você vai responder a sua idade dizendo I am. Você cita um número e depois você fala years old. E é isso. Murilo, agora o que eu preciso fazer para internalizar todas essas informações? Porque não sei se você percebeu, eu te mostrei aqui como é que você faz perguntas simples do como você está, qual é o seu nome, de onde você é, onde você mora, qual que é a sua idade, o que você precisa ter em mente. Eu vou trazer uma frase aqui do Bilbo Bolseiro lá do filme do Hobbit, que ele fala o seguinte. Não é o Bilbo que fala, é o Gandalf, mas a frase do filme é o seguinte. The world isn't in your books and maps, it's out there. O mundo não está nos seus livros e mapas, está lá fora. Qual que é o primeiro passo, o ponto de partida? Você precisa treinar. Você aprendeu aqui a teoria, como é que faz, beleza. Treine, pergunte, responda. Ah, Murilo, eu não tenho ninguém para praticar. Essa pergunta, essa é a desculpa mais clássica, né? O que você pode fazer? Vou falar aqui o que eu fazia há 15 anos atrás, quando eu não tinha internet. Acho que bem mais, né? Em 2010. 2010 eu não tinha internet, 16 anos atrás. Eu não tinha internet. Sabe como que eu treinava? Vou falar pra vocês aqui como que eu treinava. Eu pegava o aplicativo do gravador, que eu tenho certeza que você tem um gravador desse aqui no seu celular. Gravador, você não precisa de internet, né? Vamos ser sinceros. Você pega o gravador de áudio, e você vai fazer o seguinte, você vai gravar várias perguntas. Você vai gravar com o devido espaço de tempo entre cada uma. Pra quê? Pra que depois você consiga ouvir o áudio e responder as suas próprias perguntas. Tá? Você pode gravar todas as perguntas de forma pausada, devagar ou falando rápido, mas de certa forma que você depois vai ouvi-las e respondê-las. Como é que eu sei se tá certo? O importante é você ouvir e responder. Se você entendeu é porque tá certo. Se você não conseguiu entender é porque você falou errado. Então assim, leva sempre pra esse caminho, tá? Não fica colocando barreira no meio do caminho. Ah, mas eu não tenho ninguém pra praticar. E só por conta disso você não pratica? Você pode muito bem gravar um áudio ali no chat GPT. Você pode usar o formato que eles têm aqui de conversação para você treinar. Você pode usar o Google Tradutor para gravar um microfone e você falar inglês com ele e testificar se o que você está falando está aparecendo ali escrito. Quer dizer, você tem N maneiras de você treinar a sua fala. O que às vezes você coloca é desculpa. Ah, eu não tenho uma pessoa, um ser humano para treinar, então eu não treino. Isso é conversa fiada, furada. Se eu não tivesse treinado com celular, com gravador, eu não tenho aqui comigo agora, mas eu tenho um aparelho de MP3 que eu usava para treinar, que eu usei por muitos anos, aquela parada. De 2006 até 2010 eu usava um aparelho de MP3, que eu ouvia rádio FM em inglês, que eu colocava as músicas em MP3 dentro dele, que eu gravava áudio, voz e ficava ouvindo. É a forma de você treinar. Então,
Sai desse rolê aí de achar que não tem como treinar a fala. Tem, é só você ficar repetindo. Você pode muito bem aplicar a técnica de shadowing. O que é shadowing? Você tá lá assistindo uma cena de filme, você pausa, você repete exatamente com o mesmo tom de voz da pessoa, com o mesmo ritmo, com a mesma velocidade, com a mesma emoção. Isso é shadowing. Você tá repetindo. Você tá sendo literalmente a sombra, por isso que é shadow. Você tá repetindo aquilo. E a técnica da repetição foi uma das que mais me ajudou a destravar o meu listening e a minha fala. E claro, não é só isso, né? Você ter acompanhamento, você ter alguém pra te ajudar faz toda a diferença. Porque você tentar sozinho também, você não faz sentido. Você vai levar mais tempo, tá? Mas esse é o primeiro passo. Treinamento. Você aprendeu? Treina. Você assistiu uma aula sobre verbo to be. A aula tinha 30 minutos, 20 minutos, 1 hora. Agora passa as próximas 100 horas treinando aquilo. Não faz sentido você achar que 10 minutinhos de vídeo vai te sustentar uma vida inteira. Não faz sentido, não tem lógica. Então, qualquer coisa que você assistir, treinar, praticar, leve sempre para sentido de prática. Sempre. Sempre traz para prática. Nunca deixa só na teoria, ok? Não é válido você encher o seu caderno de informação, embora eu aconselho você ter um caderno aqui agora para essa aula de hoje, que ainda estamos começando, tá? Relaxa aí. Não adianta você encher esse caderno e não ter essas informações na prática para você conseguir falar, não adianta, tá bom? Então faça isso, siga esse passo a passo e eu garanto que vai dar certo, alright? Primeiro passo então, como criar perguntas, é a primeira coisa que você precisa saber dentro do inglês. Você precisa aprender a criar pergunta no presente, no passado e no futuro. Não sei se você sabe, mas só existe 3 tempos na vida, presente, passado e futuro. Ou você vai falar sobre história, sobre coisas que já aconteceu, sobre coisas que acontecem presente ou sobre coisas que vão acontecer. A conversa, ela gira em torno disso. Eu posso conversar com você aqui e perguntar o que você estava fazendo ontem, posso perguntar o que você faz hoje e posso perguntar o que você vai fazer amanhã. É isso. História, rotina e plano. É isso. E isso é presente, passado e futuro. Agora, o que você precisa dentro desses 3 tempos? Aprender a criar pergunta e criar resposta. Você percebe que eu estou simplificando o que é aprender inglês? Se você foca em aprender palavras soltas aleatórias, cara, dá muito mais trabalho. Então simplifica. Aonde você tem que focar primeiro? Tempos verbais. Presente, passado, futuro. Como criar pergunta, como criar resposta afirmativa e como criar resposta negativa. Só que aí você tem que treinar bastante isso. Não é só aprender a teoria. Primeiro passo, você tem que entender que existem 4 fatores para você criar perguntas no inglês. Primeiro ponto. Primeira coisa que você precisa é conhecer as palavras de pergunta. Por exemplo, eu trouxe aqui 4 delas que são as mais famosas, as mais comuns, as mais utilizadas frequentemente, que são what, when, where, how. O que, quando, onde e como. Essas são as 4 palavras principais para a criação de perguntas. E você pode perceber, elas sempre vão vir em primeiro dentro de uma pergunta. Isso é natural, é fato. Isso sempre vai acontecer. Sempre que você vê essas palavras em uso para criar uma pergunta, elas sempre serão as primeiras palavras de uma pergunta, naturalmente. O que é preciso você entender sobre o inglês? O aprender inglês é sobre você aprender a palavra, o que ela significa e o som dela, a pronúncia dela. Tem gente que só foca na tradução, só foca nisso aqui, ó, tradução. E se esquece do quê? Da pronúncia de cada uma. Se você não grava a pronúncia, você não vai entender uma conversação real. Você não vai saber a diferença entre when e where se você não gravar a pronúncia. What, when, where, how. Então, minha dica pra você aqui, anota aí, ó. Sempre focar em tradução mais pronúncia. Então, o primeiro fator que você precisa saber são as question words, palavras de perguntas. Segundo fator que você precisa conhecer para criar perguntas dentro do inglês, anota aí, são os pronomes. Pronouns. O que são os pronomes? I, you, he, she, it, we, they. Toda e qualquer pergunta que você for criar dentro do inglês, toda e qualquer pergunta, ou ela vai ser para alguém ou sobre alguém. Não existe pergunta neutra. Não existe sujeito oculto dentro do inglês. Não, a pergunta vai ser sempre sobre alguém. Para alguém ou sobre alguém. Ou seja, isso aqui é o básico, né? Você tem que saber também a pronúncia. I, you, he, she, it, we, they. Terceiro fator indispensável que transforma a sua frase em uma pergunta são os verbos. A sua pergunta, ela tem que ter um verbo. Você concorda que não dá pra fazer uma pergunta sem verbo? Uma pergunta elaborada, né? Não uma pergunta, tipo assim, só citando o adjetivo. Não, a pergunta
Pergunta mesmo. Por exemplo, ele viaja? Ela trabalhou? Ele gosta? Isso é uma pergunta, usando o pronome e usando o verbo. O pronome é a pessoa, o verbo é a ação. Ah, Murilo, eu preciso saber essas nomenclaturas? Não é obrigatório, mas grava isso aqui de algum jeito. Toda pergunta precisa ter uma ação. Ou seja, eu coloquei aqui 7 verbos comuns, tá? Só 7. Você não precisa aprender 300 hoje aqui não. Aprenda só 7. Speak, travel, know, walk, drive, like, go. O que você precisa saber sobre eles? Primeiramente, a tradução, que é o que eu coloquei aqui, né? Speak, falar, travel, viajar, know, conhecer ou saber, walk, caminhar, drive, dirigir, like, gostar, go, ir. Aprenda a tradução e aprenda a pronúncia de cada um deles. Ponto final. Speak, travel, know, walk, drive, like e go. Qual que é o erro comum? As pessoas vão para a guerra com essa munição que eu entreguei até aqui. Ou seja, o common mistake, o erro comum é o quê? Formular perguntas desse jeito aqui, ó. Só que aí você vai anotar um padrão aí para você nunca esquecer. Perguntas dentro do inglês nunca começa com o pronome. Perguntas no inglês sempre começa com algo antes do pronome. O que quer dizer que tem que ter alguma coisa ali antes. Isso aqui não é sobre essa estrutura só que eu tô falando, não. É sobre todas, tá? Você vai perceber que existe uma regra universal, padrão dentro do inglês, que é o seguinte. Qualquer pergunta que você for fazer tem que ter alguma coisa antes da pessoa. Ponto final. Tem que ter. Ok? E o que vai ter que ter aqui pra gente falar de presente, passado e futuro? Vai ter que ter essas 4 palavras aqui, ó. Do, does, did, will. Este é o ponto de partida. Ah, Murilo, você tá ensinando gramática? É, porque se você não aprender essa jossa, você não vai conseguir criar nenhuma pergunta no presente, passado e futuro. Você não vai saber a diferença se o cara que tá conversando com você tá falando no presente, no passado e no futuro. Você vai cometer a maior gafe da sua vida se você não entender o tempo verbal que você tá. É o sentido lógico principal. Entenda, coloca uma coisa na sua cabeça. Gramática não é o lado mais difícil da língua. Gramática é só a explicação lógica do que você está utilizando na prática. Só. Isso aqui é só para você entender que, sim, toda conversação vai ter que ser ou presente, ou passado, ou futuro. Ponto. Então, o que são os verbos auxiliares? Essas palavras aqui que a gente usa para fazer pergunta. Do, does, did, will. Elas servem para 2 coisas só. Para criar uma pergunta ali, para indicar que você está fazendo uma pergunta. E segundo, o tempo que você está. Tem que ter uma declaração. Então aqui, por exemplo, o do e o does indicam presente, did indica passado e will indica futuro. Simples assim. Aí na hora de criar a pergunta, the right way, o jeito certo é do you speak? Você fala. Aqui virou uma pergunta. Do you speak? Você fala? Como é que eu sei que essa é uma pergunta no presente? Por conta do auxiliar do. Eu acabei de falar que do é o que indica presente. Essas palavras aqui, elas têm tradução lógica? Não. Do, does, did, will, como auxiliares, não significam nada. Você não traduz para nada. Quando você vê essa frase aqui, ó, do you speak? Você fala. Esse do tá ali simplesmente para indicar que é uma pergunta e o tempo da pergunta. Ou seja, do you speak? Você fala. E se por acaso eu quisesse criar uma pergunta no passado? Isso aqui tá no presente, certo? E se eu quisesse criar uma pergunta no passado? Seria dessa forma aqui, ó. Did you speak? Você falou? Ou você falava? Did está indicando passado. Ponto final. Did eu uso para indicar passado. Então agora, olha só, o speak continuou sendo speak. Eu não mexi no speak. Anota aí no seu caderno para você não esquecer. Speak. E nenhum outro verbo você muda na pergunta. Quer dizer que na pergunta o verbo é imutável. Seja no presente, seja no passado ou seja no futuro. Preste atenção aqui. A primeira pergunta é do you speak? Você fala. Presente. Segunda, did you speak? Você falou. Já aconteceu. Você falou. Passado. Não mexi no speak. E terceiro, agora está no futuro. Will you speak? Você vai falar, você falará. Também estou no futuro e não estou mexendo no verbo speak. Você conseguiu entender essa parada aqui? Se você entendeu isso aqui, você já sabe como criar pergunta no presente, no passado e no futuro. Ponto final. O que você faz agora? Treina pra caramba! Quantas perguntas como essa você vai ter que treinar para se tornar fluente em criação de perguntas? Pelo menos umas 5.000. Pelo menos.
Tem gente que não treina essa parada e já vai pro próximo assunto. E é aí que tá o problema, se você não treina o suficiente. Logo você não se lembra na prática, e aí você vai falar mal do curso que você fez, você vai falar mal do professor que você fez, você vai falar mal da escola, você vai falar mal de tudo. E na verdade o grande problema é que você só não treinou, tá? Então, puxão de orelha aí. Treina esse negócio, tá? Você aprendeu? Treina. Faz isso aqui, ó, troca o verbo. Troquei speak por go. Pronto, agora virou você vai, você foi e você irá. Ponto. Do you go? Did you go? Will you go? É isso. Você entendeu o uso dos auxiliares. Eles existem para isso. Então você vai entender agora que do e does é presente, mas qual que é a diferença entre eles? A diferença é que do você usa para I, you, we e they, e does você usa para terceira pessoa no singular. He, she, it. Anota aí, printa, grava, salva, tatua esse negócio no seu caderno aí pra você não esquecer. E aí você pode entender também que did e will, que indicam passado e futuro, respectivamente, eles você pode usar para qualquer pronome. Tá? Isso aqui que você aprendeu até agora é a velha, famosa gramática sobre tempo verbal, presente, passado e futuro. Olha, eu te expliquei isso aqui, francamente, olha aqui, ó, em menos de 30 minutos. Vamos ser franco, né? Você que não gosta de gramática, se você não entender essa parada que eu falei até aqui, cara, vai te atrapalhar demais. Não adianta você ficar estudando inglês com Friends, com The Chosen, com inglês com a Bíblia, inglês com textos, com discursos, inglês com desenhos, inglês com pequeno urso. Você pode estudar inglês com qualquer coisa que seja, mas se você fugir da gramática, do lado lógico aqui, você sempre vai ficar assistindo e não entendendo as coisas. Começa pela base. A base é a comunicação inicial. A base é a criação de perguntas, respostas nos 3 tempos. Isso aqui é a base. Não adianta você aprender coisas avançadas se você não passou por isso aqui. Ok? Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar nisso aqui, ó. Preste atenção. Usando esses 4 fatores que eu apresentei até aqui, comenta aqui se você entendeu tudo até agora. Comenta aqui se você nunca tinha visto isso na sua vida. Explicado dessa forma. Não sei se você sabe, mas eu, Teacher Murilo, já passei por diversas escolas de idiomas e sim, nenhuma, desde os meus 7 anos de idade eu passo por escola de idiomas, eu fiquei 10 anos em uma, depois passei em várias outras famosas, eu nunca na minha vida vi sendo ensinado os 4 auxiliares, esses 4 termos aqui, nunca vi eles sendo ensinados no mesmo lugar, na mesma aula, no mesmo assunto, no mesmo livro, nunca. Porque o que muitas escolas fazem? Enrola pra caramba. Realmente, coloca do e does em um livro, did lá no 2º, 3º livro e o will no 3º, 4º livro. É o que geralmente acontece, tá? Não tô falando que todas são assim, mas geralmente esses assuntos nunca estão juntos. Você nunca vai aprender presente, passado, futuro, tudo junto no mesmo lugar, porque sim, as escolas querem que você fique mais tempo na escola, né? Isso é óbvio, né? Enfim. Então nós temos a estrutura de pergunta. A question structure. Ela é formada primeiro pela palavra de pergunta, que é a primeira coisa que eu ensinei aqui. Segundo, vem o auxiliar. O que é o auxiliar? Para indicar o tempo que a minha pergunta tá. E sim, sempre vai vir aqui no começo. Terceiro, o que vem depois? O pronome. Para quem ou sobre quem que é a minha pergunta. E quarto, o que vem por último? O verbo. A ação. Ó, vou te dar um exemplo muito simples. Toda pergunta vai ter que seguir essa ordem. Isso aqui é uma fórmula, é um esqueleto, é um padrão, é outra coisa que você tem que tirar um print e colocar aí na capa do seu caderno, que você vai usar isso aqui o resto da sua vida. Sim, quantas perguntas você conseguiria fazer só com essa estrutura aqui, ó, só com todas as palavras que eu coloquei aqui, ó. Você sabia que aqui, matematicamente falando, você poderia fazer mais de 980 perguntas, se eu não me engano, 984, se não me falha a memória. Só com essas palavras aqui, ó. Ou seja, quase 1000 frases, quase 1000 perguntas você conseguiria criar só com essa estrutura aqui que eu tô mostrando pra você. Com esses 7 verbos. O que quer dizer o quê? Você não precisa ter que começar estudando com 50, 60, 100 verbos de uma vez. Não, começa com 7. Faz isso aqui, ó. Faz exatamente isso aqui que eu vou te falar agora, ó. Presta atenção. Coloca uma pergunta em português, por exemplo, o que você gosta? E aí você traduz seguindo essa ordem. Não tem segredo. O que você gosta? É uma pergunta que está no presente, logo eu vou ter que colocar com do. Então vai ficar como? What do you like? Simples assim. What do you like? O que você gosta? Vou trazer outra pergunta aqui, ó. Onde você dirige? E aí, como é que fica agora no inglês? Onde você dirige? Primeira coisa, identifica. Tô em que tempo? Dirige.
Presente, passado, futuro. Não é dirigiu e não é dirigirá. Não, então é presente. Então a pergunta é where do you drive? Ah, Murilo, mas eu não quero perguntar com a palavra onde. Eu quero perguntar só, você dirige? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar a primeira coluna. Ou seja, já que eu quero perguntar você dirige, eu elimino a primeira coluna e eu começo com do. E aí eu pergunto assim, ó. Do you drive? Você dirige? Quer dizer, o que eu tô te ensinando aqui? A sua pergunta no inglês, ou ela vai começar na primeira coluna com as palavras de pergunta, ou ela vai começar na segunda, com os auxiliares. Ela jamais, nunca, never na sua vida vai começar na coluna dos pronomes das pessoas. Não, sempre começa com palavra de pergunta ou auxiliar. Ponto final. Uma das duas, ok? Então vamos lá, teste de inglês aqui. Como é que você traduziria essa pergunta aqui, ó? O que você falou? Só o fato de você ler a palavra falou, você já sabe que tá no passado. Ou seja, did. Eu sei que eu vou usar o did, porque o did é o que indica passado. E aí eu coloco o que é o what, depois did, depois you, que é o você, e depois o verbo falar, que é o verbo speak. Logo eu crio a pergunta, what did you speak? O que você falou? What did you speak? E se fosse assim, ó? Quando você viajou? When did you travel? Vamos lá, responde aqui, ó. Como é que seria dessa forma agora? Como eles irão? How will... Como é que eu sei que é o will agora, de futuro? Porque irão é futuro, né? Como eles irão. Ou seja, how will they go? As 4 últimas palavras de cada coluna. E se eu fosse perguntar assim, ó, onde caminharemos? Você percebe que no português essa pergunta ela tem 2 palavras só, né? Onde caminharemos? No português existe um sujeito oculto. Quem caminharemos? Nós caminharemos, né? Só que no português aqui não precisou da palavra nós. Mas no inglês vai precisar. Porque no inglês, aquilo que eu falei, não existe sujeito oculto, invisível. Então tem que ter o nós. Ou seja, o que eu tô dizendo pra você? Que essa pergunta aqui, no português, pode ser com essas 2 palavras, mas no inglês vai ter que passar pelas 4. No inglês vai ter que ser where will we walk? É quase um trava-línguas, né? Where will we walk? Where will we walk? Se você entendeu a ordem, isso é o ponto de partida. Agora, qual que é o próximo passo que eu tô falando pra você desde o início? Treina pra caramba. Crie essas perguntas, crie possibilidade de perguntas várias e várias e várias vezes. E isso vai te ajudar a gravar o que você tem aprendido. E se eu formular essa pergunta aqui, ó, onde elas foram? Where did they go? E se eu quisesse perguntar em primeira pessoa, o que eu falei? Ficaria assim, ó. What did I speak? Eu posso até juntar tudo falando what did I speak? What did I speak? Eu poderia perguntar pra você, como você sabe? How do you know? How do you know? Você pode até falar o inglês da vida real. How do you know? Grava aí, anota aí pra você não esquecer. Do você sempre usa para essas 4 palavras. I, you, we e they. Sempre. Já o termo does, você sempre usa para he, she, it. Agora, anota aí pra você não esquecer, tá? O he, o she e o it, eles podem, se você quiser, ser substituídos por nomes próprios. Aqui essa pergunta que eu fiz, por exemplo, ó, what does he speak? Ela significa o que ele fala. Mas ela pode ser dita com o nome da pessoa no lugar do termo he. Por exemplo, vamos supor que eu quero saber, ao invés de o que ele fala, eu quero saber o que o João fala. Seria dessa forma. What does João speak? Quer dizer, ainda que eu use o nome da pessoa, eu sou obrigado a colocar um auxiliar antes desse nome. Isso é a estrutura de uma pergunta. Ah, e se fosse Maria? Mesma coisa. What does Maria speak? O que a Maria fala? Quer dizer, isso aqui que eu acabei de te ensinar é a estrutura de pergunta. Isso aqui é uma das primeiras coisas que eu ensino lá dentro do meu método da jornada do zero à fluência. Se você entender isso aqui, você vai ver que esses 40 minutos que eu tô aqui falando com você te ensinou mais coisas do que qualquer cursinho básico de inglês que nunca te ensinou isso aqui dentro de um assunto só. Eu tô te mostrando como que o inglês é simples, é fácil, sim, se você estudar da forma certa. Qual que é o lance agora? Você entender isso aqui, ó. Para você realizar uma conversação, existe uma fórmula. O
O que você precisa, por exemplo, para ir para a prática conversar com alguém? Você precisa dominar a estrutura daquilo que você está falando. Estrutura é isso aqui que eu te mostrei aqui. A ordem, o que vem primeiro, o que vem depois. Ordem, estrutura. Aquilo que você fica omitindo, a gramática. É a estrutura, é a ordem das palavras. Se você souber a ordem, esse é o ponto de partida. Segundo, estrutura é tudo aquilo que sustenta tudo que você está construindo dentro do inglês. Se você dominou a estrutura, ponto, esse é o ponto de partida. O que vem depois? Acréscimo de vocabulário. Vou te dar um exemplo muito prático aqui dentro do que a gente acabou de falar. Estrutura é essa ordem aqui, ó. Isso aqui é a estrutura. Tem uma ordem, certo? Você aprendeu exatamente essa ordem aqui. E isso aqui é a estrutura. Primeiro vem palavra de pergunta, depois vem auxiliar, depois vem pronome, depois vem o verbo. É a ordem. Você tem que decorar isso aqui, é o básico. E o que vem depois? Acréscimo de vocabulário. Eu te ensinei 7 verbos aqui só. Você pode adicionar mais uns 300 verbos aqui, aí já é vocabulário. Vocabulário, sendo bem sincero pra você, é a parte mais fácil de você aprender. Quer dizer, o aprendizado de inglês ele é baseado em dominar a estrutura. Você aprendeu aqui, por exemplo, um exemplo de estrutura. Dominar a criação de perguntas. Presente, passado, futuro. Beleza. Agora o que tem que vir depois? Acréscimo de vocabulário. O que você mais adquire quando você está assistindo um filme, assistindo uma série? O que você mais adquire? Fala comigo. Vocabulário. Você tá lá assistindo filme, série, lendo. O que você mais está adquirindo? Vocabulário. Aonde que você aprende estrutura? Em um caminho, uma aula como essa. Você aprende estrutura. E aí você vai treinar essa estrutura com palavras diferentes. Você poderia muito bem formular perguntas diferentes com verbos diferentes. Vamos supor que você aprendeu o verbo consertar. Consertar, para quem não sabe, é o verbo fix. É o verbo que se escreve com 3 letras. F-I-X. Fix. Só o fato de você saber que ele é um verbo, uma ação, consertar, automaticamente eu posso pegar esse verbo fix e colocar ele dentro dessa estrutura aqui, ó. Aí, o que eu poderia perguntar para você? O que você conserta? O que você consertou? O que você vai consertar? O que ela consertou? Como eles vão consertar? Aonde eles consertaram? Eu posso criar um monte de perguntas no presente, no passado e no futuro usando o verbo fix. Aí eu pergunto pra você, você vai fazer isso? Ou você vai simplesmente avançar pro próximo vídeo, pra próxima aula, e aí eu falo pra você, o que sustenta o aprendizado de inglês não é o vídeo que você tá assistindo, é o que você vai fazer depois daqui. Então o lance é o treinamento. Por que muita gente estuda e pouca gente aprende? Por conta do treinamento raso. Então você quer saber? Você quer, de fato, melhorar o aprendizado? Você precisa entender isso aqui, ó. Olha só essa pesquisa que saiu recentemente. O Brasil é o país que mais estuda inglês no mundo. Olha aí que loucura. O Brasil é o país que mais estuda inglês no mundo. Agora você me responde aqui. Por que então que muita gente não fala? Por que então que tem um grau de proficiência tão baixo? Por que então que, de acordo com a British Council, apenas 1% possui fluência? Porque não tem treinamento, é um estudo raso. Tem muita gente estudando, mas de forma rasa, não tem treinamento, imersão. Ó, agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos vir pra prática, vamos lá. Quero que você responda aqui nos comentários agora, no chat, ó. Primeira pergunta. O que você falou hoje? Alternativa A, B, C ou D? Vai lá, responde aí. A, B, C ou D? Como é que eu traduzo essa pergunta para o inglês? O que você falou hoje? Só de você bater o olho aqui, e se você lembrou do que eu acabei de falar, você sabe que a única possibilidade aqui é a C. Por quê? Porque é a única que tem did. Toda e qualquer pergunta no passado tem que ter did. Acabei de ensinar para você. Agora você tá só treinando. Número 2. Onde você foi ontem? Olha só como é que eu pergunto onde você foi ontem. Não pode ser a alternativa A, porque a alternativa A é what did you do? Do, ele tá como verbo fazer. Where do you go é onde você vai ontem, não faz sentido. When did you go yesterday é quando você foi ontem, não faz sentido. A única que faz sentido aqui é a 2D. Alright? Então, entenda uma coisa. Isso aqui é uma forma de você treinar. O que eu tô te mostrando aqui? Como é que você pode treinar isso na prática? Crie várias perguntas em português e depois as traduza.
bata o olho na pergunta em português e fala ela em inglês. O que vem depois de você aprender o presente, passado e o futuro? Isso aqui que você acabou de aprender. Você precisa entender que depois que a gente cria as perguntas, que foi o que a gente fez aqui, né? Nós aprendemos uma forma de criar perguntas, beleza? Tem uma ordem. Palavra de pergunta, auxiliar, pronome e verbo. Isso aqui é a forma como você cria a pergunta. O que vem depois que você cria a pergunta? A forma de responder. E aí a forma de responder, obviamente, você vai ter que saber o quê? Como que você conjuga cada verbo. E aí sim, você vai ter que saber isso aqui, ó. Gostando ou não de gramática, você vai ter que saber isso aqui para você falar nos 3 tempos. Tô dando um exemplo muito simples aqui, ó. Trouxe o verbo speak, que é o primeiro verbo, o verbo mais comum de todos. I speak, eu falo. He speaks, ele fala. She speaks, ela fala. It speaks, claro, você vai ter que traduzir para isso, fala. Alguma coisa que fala. You speak, você fala. We speak, nós falamos, e they speak, eles falam. Agora você faz a mesma coisa, só que tudo no passado. O passado de speak é spoke. Isso aqui tudo são afirmações, tá? Então, I spoke, eu falei. He spoke, ele falou. She spoke, ela falou. It spoke, isso falou. You spoke, você falou. We spoke, nós falamos. E they spoke, eles ou elas falaram. E aí você tem a última coluna que é indicando o futuro. Olha aí, eu tô te mostrando como é que você afirma no presente, no passado e no futuro. Agora é só você colocar o will antes do verbo. I will speak, eu vou falar. Ou eu falarei, pode ser dos dois jeitos, tá? Eu vou falar, eu falarei, tanto faz. He will speak, ele falará. She will speak, ela falará. It will speak, isso falará. You will speak, você falará. Pode ser vocês também, tá? Lembra disso aqui, esse you aqui, ó. Pode ser você ou vocês. Pode ser você falará ou vocês falarão. We speak, penúltimo. We will speak no futuro. Nós falaremos. E they will speak. Eles falarão. Ou elas falarão. Pronto. Te ensinei como é que você conjuga um verbo no presente, no passado e no futuro. Agora você pode fazer isso aqui com qualquer outro verbo. Pega lá o verbo work, trabalhar. Olha aí, ó. I work, I worked, I will work. Eu trabalho, eu trabalhei, eu vou trabalhar. Aí eu falo pra você, tem dificuldade nisso aqui? Não. Não tem segredo. Isso aqui é uma coisa muito simples que requer mais o quê? Teoria? Não. Isso aqui é teoria. Eu te apresentei em menos de 5 minutos. O que requer agora? Prática, treinamento. Você criar possibilidades de perguntas e respostas no seu caderno. Primeiro, escrevendo. Depois falando. Depois falando sem ler. Pronto. Isso é aprender inglês. Se você tiver uma direção clara do que você está estudando e praticando, pronto, você está progredindo. A progressão, ela não está no quanto de aula que você assiste, ela está no quanto de verbo, estruturas, possibilidades você treina. Coloca uma coisa na sua cabeça. Aprender inglês é aprender possibilidades. Vou te dar um exemplo aqui muito simples. Ó, vou te mostrar como é que você pode aprender o verbo to be em menos de 5 minutos. Você tá aqui me assistindo, você talvez achou que eu ia começar pelo verbo to be, né? Primeira aula, aula de inglês, inicial, iniciante, verbo to be. Não, preste atenção. Verbo to be é simplesmente o verbo ser ou estar, só. Se você perguntar, o que é verbo to be? Ser ou estar. É um verbo, é uma ação, verbo to be. Você vai pegar os pronomes que você já conheceu aqui no início, você vai conjugar eles no presente, no passado e no futuro. Eu acabei de te falar que o verbo to be é o verbo ser ou estar. Ou seja, aqui você tem aqui no presente, eu sou, eu estou, ele é, ele está, ela é, ela está, isso é, isso está, você é, você está, nós somos, nós estamos, eles são, eles estão. No passado, mesma coisa, só que agora no passado. Eu era, I was. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, isso era, isso estava. You were, você era, você estava. We were, nós éramos, nós estávamos. They were, eles eram, eles estavam. Simples assim. Ou seja, eu só peguei o ser ou estar e conjuguei no português aqui nos 3 tempos. Obviamente que na terceira coluna ali, na quarta coluna, né, no will be, é futuro do verbo to be. Ou seja, futuro do verbo ser ou estar. I will be, eu serei, eu estarei. He will be, ele será, ele estará. E assim por diante, não tem segredo. Ah, Murilo, mas é difícil decorar tudo. Não, você só tem 5 palavras para decorar aqui, ó. Am, is,
are, que são as 3 do presente. Você tem o was e o were, que são as 2 do passado. Só isso. Na quinta coluna não dá nem pra falar que é uma palavra, né, gente? Will be. Sempre. Eles estarão. They will be. Ela estava. She was. Ele será. He will be. Nós somos. We are. Você percebe que quanto mais possibilidades de frases você vai treinando, aumenta o seu leque de segurança, de possibilidades de frases que você poderia fazer na vida real. E sim, isso é o verbo to be. Não é nada além disso, tá? Você achava que verbo to be era outra coisa? Não, é isso aqui. É o verbo ser ou estar. Aqui estão todas as conjugações que você pode fazer no verbo to be. Ah, Murilo, mas e se eu quiser fazer pergunta? Muito simples, só inverte a ordem. Am I? Is he? Is she? No passado, a mesma coisa. Was he? Was she? Were you? Were we? Were they? Aqui é a regra da inversão. Se eu falo I am, eu sou. Se eu inverto e falo am I, virou uma pergunta. Regra da inversão. E é assim que funciona. Se eu estou afirmando I will be. Se eu inverto will I be, virou uma pergunta. Simples assim. Ah, Murilo, mas eu quero aprender agora a forma negativa do verbo to be. É só acrescentar a palavra not. Assim, ó. I am not, eu não sou, eu não estou. He is not, ele não é, ele não está. She is not, ela não é, ela não está. E assim por diante. Agora a gente só acrescentou não. No passado, I was not, eu não era, eu não estava. He was not, ele não era, ele não estava. She was not, ela não era, ela não estava. E aí no futuro a mesma coisa. I will not be, eu não serei, eu não estarei. He will not be, ele não será, ele não estará. E é isso, você só pegou ser ou estar e pronto, conjugou. Gente, isso aqui é verbo to be. Aí, eu te mostrei que em 4 minutos é possível você aprender essa parada. Agora você imagina você, sim, indo a fundo, porque você tem que treinar. Não é só assistir isso aqui e achar que isso aqui, pronto, aprendi o verbo to be nesses 4 minutos, agora esses 4 minutos vão me sustentar falando o verbo to be o resto da vida. Obviamente que não, né? Agora o jogo é o treinamento. Você aprendeu a gramática em 4 minutos. Quando você fala assim, não gosto de aprender gramática, é porque você aprende de um jeito chato, errado, ruim. É que você tá comparando com o que você viu na escola, no curso. Aí vai ser chato mesmo. Tem que ser simples. Tem que ser simples, fácil e tem que ser eficiente. Agora, pra onde que você vai? Treinar. Porque não adianta nada você aprender essa teoria aqui e não ir pro campo da prática. É por isso que eu faço o convite pra você. Bora começar no inglês. Agora que a jornada começa. A jornada ela não começa pela teoria, ela começa pelo treinamento. O que você viu aqui é uma pequena demonstração de alguns assuntos iniciais que a gente tem de ensino dentro da jornada do Zero Fluência. Se liga aqui porque eu tenho um grande presente somente para vocês que estão aqui agora comigo hoje, tá? Quem não veio para essa aula vai perder esse grande presente que eu não vou fazer de novo. Você vai ter acesso à jornada do Zero Fluência para aprender tudo do absoluto zero ao nível mais avançado, com acesso vitalício e sim, o desconto especial que eu tô oferecendo é um desconto que é sim para quem tá entrando agora, tá? Agora, hoje, nesse momento, tá bom? Se você for clicar aqui e o link não estiver mais disponível é porque já acabou. Ao invés de 997, nós abrimos recentemente por 497, ou seja, pela metade do preço. Só que sim, quem tá aqui hoje não vai entrar por 497. Quem tá aqui hoje, somente hoje, agora, via Pix, vai entrar por 297. Sim, 297. Você vai vir aqui no link que tá aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Gente, é só hoje, tá, essa parada. Corre aí no link e garanta, porque, sim, amanhã não vai ter mais. O que você vai fazer? Você vai entrar na jornada vitalícia da jornada do Zero Fluência. Sim, você vai entrar numa jornada de aprendizado que vai ter a plataforma do Zero Fluência, mentoria e acompanhamento comigo para sempre e o clube de conversação. Antes que você me pergunte, sim, é 297 com as mesmas condições que eu venho falando todos os dias. Você vai ter acesso a tudo isso de forma vitalícia, mas é só para quem tá entrando agora, tá? Pelo link que tá aqui na descrição. Corre aí, clica, não deixe para depois, tá? Não vou fazer isso aqui de novo. Você vai ter acesso ao bônus vitalício a todos esses cursos. Resumindo, você vai ter acesso à nossa plataforma do Zero Fluência. Você viu aqui um exemplo de aula de conteúdo que a gente entregou aqui hoje. Esse é um tipo de aula que a gente entrega lá dentro, tá?
Ou seja, você vai ter acesso à plataforma que você vai poder estudar tanto pelo celular, tanto pelo computador. Você vai ter acesso ao acompanhamento individual comigo para sempre, pelo valor de R$297, mas é só para quem tá entrando agora, tá? Suporte individual comigo para sempre. Terceiro, você vai fazer parte do nosso clube de conversação que acontece toda semana, também para sempre. Quarto, você vai fazer parte do nosso curso de inglês intensivo para aprender 6 meses em 10 dias, do curso de inglês para viagem, você vai ganhar o e-book de 1000 frases para viagem, você vai fazer parte também do curso de inglês com Shrek, do curso de inglês cristão com The Chosen, curso de inglês informal com os Vingadores, curso de inglês corporativo e curso de inglês com a Bíblia. Tudo isso, sim, dentro de um único lugar só, pelo preço de R$297. Você vai ter acesso a tudo isso para sempre. Como é que faz para entrar? É só vir no link que está aqui na descrição ou no chat ao vivo. Mas você tem que clicar porque, sim, é só hoje, tá? Clica aqui e eu te espero lá do outro lado na jornada vitalícia. Bora lá. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vai lá no Instagram, manda mensagem, mas tem que ser hoje, tá? Passou, não adianta chorar depois. Alright? Corre lá, clica no link e cai pra dentro da última jornada de aprendizado de inglês da sua vida. Ó, pra quem não sabe aí, ó, disso aqui, tá? Que é o desconto que tava ontem. Ontem tava isso aqui, ó, tá? Ontem, sim. Hoje, cortamos esse valor por esse. Mas é só pra quem tá entrando agora. Clica no link aí. Não perde a oportunidade de entrar na última jornada de aprendizado de inglês da sua vida. Let's go! Olha aí tudo que tá incluso. Você vai poder entrar no último curso de inglês da sua vida. Você vai ter acesso para sempre a tudo isso. A plataforma completa da jornada do zero à fluência, acompanhamento no WhatsApp diretamente comigo todos os dias, encontro de conversação toda semana para sempre. Você vai ganhar de bônus o curso de inglês intensivo para aprender 6 meses de inglês em apenas 10 dias, o curso de inglês com Shrek, analisando e estudando o filme completo, curso de inglês para viagem, 2 cursos de inglês com a Bíblia, curso de inglês cristão com a série The Chosen, inglês corporativo com Suits, inglês informal com os Vingadores. Agora imagina só, ter acesso a tudo isso dentro de um único lugar só, dentro da jornada do zero à fluência. Aqui dentro você vai aprender com o seu ritmo, treinando todos os dias, aperfeiçoando as 4 habilidades, lendo, escrevendo, ouvindo e principalmente falando. Você vai aprender com um plano de estudos, treinamento diário, conversação toda semana, mergulhando no inglês todos os dias, de forma leve e prazerosa, estudando também com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia e muito mais. Se liga só, para sempre você vai poder participar do nosso encontro de conversação que acontece toda semana. Para sempre você vai ser acompanhado por mim, para sempre vai ter acesso ao meu curso completo do zero à fluência, incluindo todas as futuras atualizações que faremos na plataforma. Sem se preocupar com prazo, com renovação, você vai ter acesso a tudo isso para sempre. Isso é algo que nunca fizemos na história, mas é só para quem está entrando exatamente agora. Clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Garanta agora mesmo a sua vaga dentro da jornada. Esta será a última jornada de aprendizado de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei o seu mentor pessoal até o fim. Serei o seu último professor de inglês. Clique no link aí e eu te espero aqui do outro lado. Let's go!